Bom, então hoje, retomando o estudo, né, do livro Libertação, hoje nós, dando sequência ao capítulo 14, vamos provavelmente terminar esse capítulo. O capítulo 14 se chama Singular Episódio, e a gente estava acompanhando o instrutor Gúbio, né, juntamente com o Saldanha, quando voltaram para o quarto da Margarida e aqueles dois espíritos que eram hipnotizadores estavam ali presentes. Mas quando o Saldanha fala sobre a mudança de plano, um dos hipnotizadores, que se chamava Leôncio, acaba demonstrando interesse em ajudar ele, o Saldanha, no mesmo propósito que o Saldanha estava pedindo ali, e inclusive ele pede ajuda também ao Gúbio, falou, já que se ele é capaz de fazer algo em benefício da nossa família, fez em benefício da sua família, Saldanha, eu queria também um auxílio em meu favor, porque eu também tenho um problema com um filho. E aí a gente parou nesse momento. O item 4 aqui, que nós vamos então dando sequência a partir de agora. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Soprava brando e fresco o vento da madrugada e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou. Aqui mesmo. Então, tanto o Gúbio concordou em ajudar, né, quando o Leôncio vai pedir auxílio diretamente, porque o Saldanha até falou, fala com ele. E ele falou, e o Gúbio falou que sim, e deixaram aquele outro hipnotizador, que era o Gaspar, que aquele estava mais fixado na atitude que ele estava fazendo, e foram na residência onde se encontrava a família ali do Leôncio para poder então ver o que eles poderiam fazer. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Outro detalhe importante: vocês se lembram que quando o Leôncio estava contando a história do enfermeiro que estava querendo matar o filhinho dele para poder ficar com toda a herança, né, os valores, as propriedades e valores da ex-mulher dele, o Eloy acaba reconhecendo que o enfermeiro se tratava do próprio irmão. E aí então eles entram nesse local, então onde a ex-esposa do Leôncio, juntamente com o enfermeiro, que era a pessoa que já estava então com um relacionamento com ela, dormiam à solta enquanto um pequeno simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe no olhar. Então ele, a criança, estava já com a saúde debilitada por alguma medicação, algum veneno em dose diminuta que o enfermeiro estava aplicando gradativamente para que ele realmente fosse chegasse ao fato de desencarnar, mas de maneira imperceptível, não como algo que pudesse levantar suspeita. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós começamos agora aqui, então damos sequência, eles já estão na casa do Leôncio, tentando identificar ali o problema. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu. Os venenos sutis que ingere em doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso da parede, e falou súplice baixinho: Papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo.
Então, olhem como realmente, mesmo sem saber, sem ver, né, claramente, como um espírito, uma pessoa encarnada percebe a presença de um espírito através de lembrança, através de um pensamento, muitas vezes. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Então, aqui mais uma vez, vendo que a gente já comentou várias vezes aqui, né? Nesse livro, nesse capítulo também. Mesmo um espírito que é devotado ao mal, por quê? Passou por problemas, não entendeu bem ou reagiu de maneira ainda imperfeita, né? Então, o Saldanha, o Leôncio agora eram os obsessores, eram os espíritos daquela legião do mal que estavam constantemente devotados a prejudicar, por exemplo, a Margarida. Então, espíritos que você olha e fala são do mal. Mas, mais uma vez, mostrando, não existe quem não tenha a centelha divina dentro. Não existe quem não tenha um relacionamento de amor com algum ser que já tenha encarnado ou que está no mundo espiritual, seja lá quem for, mas alguma relação que seja importante. Então, aqui, como o André Luiz descreve, aquele que até então parecia um gênio horrível se mostrou sensível, né? Prorrompeu em pranto emocionante, vendo o filho pedir ajuda, pedindo o socorro para o pai e o pai não podendo fazer nada. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício. Olhem só, o Gúbio então saiu do ambiente e voltou trazendo o Felício. O Felício é o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. Então, o Felício estava dormindo, como a gente viu quando eles chegaram na casa, né? Tanto ele quanto ela estavam dormindo, então o espírito, parcialmente liberto pelo sono, o Gúbio pôde acessar ele e trouxe ele para o ambiente. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar. No impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. Então, olhem como a presença de um irmão, né? Numa cena onde aquele criminoso estava praticando aquele mal, porque muitas vezes o criminoso é capaz de fazer o crime ou praticar um mal quando ninguém está olhando, né? Quando ninguém está vendo o que está fazendo. Agora, ele sabia que aquele menino era o menino que ele estava constantemente se devotando a fazer, provocar a morte. Mas ele viu o irmão junto e se afasta, tenta se afastar. O Gúbio traz ele de volta e aí o Eloy chega com uma fisionomia transfigurada. Então o irmão estava alterado de ver o próprio irmão, o Felício, fazer isso, buscando falar com ele. O instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Olha, mais uma vez confirmando tudo que a gente vem aprendendo, né? O próprio Gúbio demonstrou que tem a hora certa, o jeito certo, o equilíbrio para poder interferir. E aqui, o Eloy, como irmão, alguém que tem um sentimento, uma ligação afetiva muito grande, as emoções não estão em condições de agir com eficiência. Então ele fala: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. E às vezes a gente acha que nós, que somos as pessoas mais próximas, por exemplo, somos os mais habilitados a resolver a situação. Claro que muitas vezes sim, mas dependendo do estado emocional, dependendo da gravidade da situação,
às vezes é necessário alguém em condições melhores. A indignação afetiva, denunciar-te a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. Então, olha isso, a sua indignação afetiva denuncia a inabilidade provisória, mas é tudo bonito da maneira que eles colocam. Não é algo que assim, você não tem condições, mas no estado, no momento, você não tem para esse gênero de serviço. Então, fica tranquilo, eu vou atuar, você vai atuar no fim, mas de alguma maneira com a situação já mais controlada e também com o seu sentimento, o seu ânimo também controlado. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento infelício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora. Porque ele estava semi-consciente, como falou, num grau meio, né, ainda não completo. E aí o Gúbio faz um passe para poder trazer ele mais presente, né, conscientemente presente, para que ele acompanhasse a lição com proveito. Dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Eloy positivamente amedrontado e, reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando-o embora. Que? Pois este monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? E aí o Felício responde, sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável. Então algum problema eles já têm, né? Porque o Felício reconhece o Gaspar como alguém que tem como inimigo, como alguém que quer prejudicar ele. Eles se conheciam ainda como encarnados? Provavelmente não, né? Não sei. Mas o fato é que depois que o Gaspar morreu, o enfermeiro se aproveitou de uma doença do menino porque a viúva pediu auxílio médico, né? Mas ele fala assim, para mim ele é um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofrável animosidade. E reconheço de perto. É o marido de Avelina. A princípio via-o nos odiosos retratos que povoavam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Então, olhem aqui, agora está explicado porque que ele conhece o Gaspar e por que ele encara ele como um inimigo. Então, provavelmente eles não se conheciam mesmo, porque a princípio eu via ele, reconhecia ele pelos retratos da casa. Mas depois o Gaspar aproveitava do momento do sono do Felício para tentar prejudicar. Mas ele só tinha ação no plano espiritual. Então, no mundo espiritual, provavelmente o Felício acordava muitas vezes com a memória do ex-marido da Avelina aparecendo para ele e querendo matar ele, querendo bater nele. Alguma coisa do sonho traduzisse aquilo que ele estava vivenciando no mundo espiritual. Mas ele acordava e, encarnado, ele tinha liberdade de continuar fazendo o que ele queria. Até porque, para ele, era só um sonho, talvez. Escuta, disse-lhe o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? Então, se o Felício acha que ele é um inimigo que está querendo matar ele, agora o que o Gúbio está chamando a atenção do Felício? Mas presta atenção, quem é que era adversário em primeiro lugar? E aí ele vai chamar a atenção do Felício a tudo que ele está fazendo para o filho desse inimigo, né? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu,
que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa. Então, ele agora está chamando a atenção do Felício. Quem é que está com mais virtudes nessa história, né? Um pai humilhado, ou você que está planejando matar ou se aproveitar da ex-mulher dele? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? E aí ainda, mesmo ouvindo isso, o Felício responde, mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não has de sê-lo um dia, tornou o nosso dirigente, quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó. Então, o que tem que ele é morto, você também não vai ser um dia. E porque o interlocutor não pudesse prosseguir conturbado pelas forças desintegrantes da culpa. Então, mesmo assim, ele tentando, né, rebater com argumentos infundados. Aí agora, aquilo que o Gubbio estava falando, estava começando a falar para a sua consciência. Então, não conseguiu continuar conturbado pelas forças desintegrantes da culpa. E aí o Gubbio continuou, o instrutor continuou. Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Então, mais uma vez, só lembrando um detalhe, porque às vezes nessas conversas de leitura de livro, a gente coloca o nosso estado íntimo, mas é sempre bom a gente lembrar que a espiritualidade dá algumas pistas de que, por exemplo, o Gúbio não está sendo grosseiro, não está faltando com amor. Quando ele conteve ele que estava querendo fugir, ele falou com delicadeza. Então, aqui, quando a gente lê isso, a gente tem que tentar lembrar que é numa condição de um benfeitor espiritual de luz. Então, é nesse tom mesmo, Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Quer dizer, né? Estou falando que nessa entonação. Quem sou eu para saber qual é a entonação de um espírito de luz? Estou tentando traduzir o mais sincero possível. Mas talvez, quando a gente fale para algum criminoso, a gente coloca um tom de ironia, a gente coloca um tom de querer ferir. Aqui a gente tem que tentar abstrair tudo isso. E imaginar alguém que está realmente querendo auxiliar o Felício. E aí ele segue falando, tem Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente na ânsia de preservar o ninho. Quer dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar esse santuário não somente com o instinto de gozo e poder, como interpretar o gesto lastimável de enfermeiro, se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir. Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Esse é um recado para todos nós, né? Muitas vezes a gente toma atitudes querendo conquistar aquilo que a gente acha que é muito importante para a gente naquele momento, naquela encarnação. E aí vem a pergunta do Google, né? Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma,
e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade. Então, olha que está chamando a atenção para o lado bom que ele ainda carrega dentro dele. Apesar de tudo isso que ele falou de feio, de ruim que ele faz, possuis ainda no coração evidentes restos de bondade igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Chamou a atenção do Felício, provavelmente da criação dele, da luta, quando ainda jovem, criança, na sua família, com seu pai, com a sua mãe, e falando, seu entusiasmo juvenil ainda não se extinguiu da sua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino, a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. Nós estamos lendo uma conversa descrevendo dois espíritos que são temporariamente devotados ao mal. O Gaspar está querendo revanche para com o Felício, está prejudicando a Margarida, quer dizer, está todinho envolvido com atitudes realmente ainda muito desviadas da lei divina. O Felício, da mesma maneira, tinha alguma coisa de propósito nobre lá atrás, né, na sua juventude, mas agora está cedendo às sugestões do crime, da conquista fácil, da conquista passando por cima dos direitos dos outros, né? Mas aqui, olha que bonito, porque o Gúbio, com amor, está defendendo dois espíritos extremamente culpados, mas para que cada um deles possa se realinhar. O irmão de Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te. Venha a nós. Venha a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. Olhem também que interessante, né? Que bonito, porque ele reconhece que no fundo ele quer ser bom, mas ele sabe que as suas tendências, muitas vezes as tentações, falam mais alto ainda dentro desse espírito. Então, lá no fundo ele quer, mas ele tenta e ele assume, mas eu não consigo. De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com a Avelina, a solução é impraticável. Então, provavelmente, ele é endividado, se meteu em um monte de problema e acha que essa é a única solução. Da mesma maneira que uma pessoa que muitas vezes, vamos supor, um dependente de droga, ele também, às vezes, tem vontade de sair daquilo, mas sabe que não consegue, porque ele acredita que não consegue. E ele cede a essas forças que ele carrega dentro dele, achando que não tem outra solução. Nosso dirigente abraçou-o e aduziu. E acreditas solver compromissos financeiros
provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado. É que, mais uma vez, aquela pergunta, né, que eu falei que é para nós. O que adianta resolver um assunto às custas de outra dívida muito maior? Então, o que adianta resolver um assunto material adquirindo uma dívida moral que a gente vai carregar além da existência encarnada? E aí ele segue explicando para a consciência do Felício: ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais, de que pretendes dispor discricionariamente. Te poderia induzir a abstenção nesse sentido. Então, olha que interessante, porque aqui o próprio Leôncio falou, quando ele abriu o jogo para o Google, né? Ele falou: eu já me resignei ao fato de que ela tem o direito de se casar de novo e tudo mais. Mas o que estava, na verdade, acabando com o Leôncio, o fato de que esse enfermeiro está querendo matar o filhinho. E aí é o que ele está falando. Ninguém te proíbe de casar e você ter esses recursos. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam isso, os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilhamos ante os programas do Eterno e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio. Mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil, que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens. Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma rolar a poeira através do cansaço e da desilusão dos aqueles que assenhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque, mais uma vez, lembrando, o Leôncio também foi colocado assim, culpado por uma conquista de maneira devida de todos esses recursos. Ali falou, né, quando ele contou a história dele. Eu só queria saber de ganhar dinheiro e naquela ânsia de fazer de maneira ilícita, acabou tendo um problema de saúde e morreu, desencarnou. Por isso que ele fala aqui, apontou inadvertidamente. Porque aprenderás com os anos que a felicidade não está medida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamos-nos por tua promessa em favor dessa criança extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a forças trevosas de expiação regeneradora. Ante a interrupção que se impusera natural, vou só fazer uma observação aqui também, mais uma vez, porque o próprio Gubbio falou isso. Nós não temos como interferir no seu livre-arbítrio. Então, o Gubbio não tem poder para dominar a decisão do Felício. Ele tem como influenciar através da conscientização de tudo aquilo que ele está fazendo. Deixando claro que ele vai enfrentar consequências piores do que a falta de dinheiro, por exemplo, encarnado. E aí ele fala, nós sabemos, nós não temos como, você vai arcar com as suas decisões. Continua atrás do seu dinheiro, mas só não precisa tirar a criança do caminho para ficar com todo ele. Aí, ante a interrupção que se impuser natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar, mas não pôde. Mais uma vez mostra, né, que o espírito ainda teimoso, né, ele, mesmo sendo exposto a tudo aquilo que realmente faz errado, ainda quer se justificar
justificar, ele quer continuar com o próprio plano, mas ele não encontrou justificativa. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as ervas preciosas deste lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Sobe aos píncaros da vida social transitória, adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre. Sem embargo, ajuda o pequeno a estabelecer. Então ele deixa claro, você pode fazer tudo isso se você não entender a sagrada função do dinheiro no mundo. Mas mesmo assim, você vai passar por tudo isso, vai enfrentar as consequências da mesma maneira. Mas mesmo com essa decisão difícil de ser dada, porque conhece o espírito que ele tinha, mas pelo menos pensa e ajuda a restabelecer a saúde do pequeno. E endereçando o compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou: não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos? Então agora pedindo a confirmação do Leôncio para que o Felício entenda que do próprio Leôncio também parte a aprovação do casamento, se ele realmente amar ou se tiver decidido a fazer tudo isso. Então não é pela questão financeira que o Leôncio está ali, é pelo filho. E aí Leôncio concorda, confirma. Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas iniciais. O dinheiro não importa. E agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas, se meu filhinho não tirar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. O Leôncio enxergava naquele amor daquele filho uma esperança para a própria regeneração. Se ele continuar encarnado na sua oportunidade, ele vai se apoiar na lembrança daquele filho. E aí ele continua falando, né? Terei nele o companheiro de um amigo ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Rubio abraçou, ergueu e disse: Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições penitentes, até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem. Porque havíamos, então, de descrer. Aqui agora o Rubio está dando uma lição também no Leôncio, né, para que ele enxergue numa única fonte, né, de apoio. Então você não pode pensar, Leôncio, que se o seu filho desencarnar, você não vai ter mais meios de se regenerar. Jesus sempre vai nos enxergar e sempre vai nos dar a oportunidade quando a gente faz um desejo sincero da conversão pessoal ao supremo bem. Então, por que descrer? Por que acreditar que você não tem outra chance, ou só tem aquela chance? Confio na inovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. Então, aí o Rubio termina essa conversa com o Leôncio, falando: eu acredito, inclusive, no Felício. Eu acredito que ele é capaz. E o enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo
declarar esta criança como verdadeiro pai. Em seguida, ergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento no doente. Então, naquele momento que o Felício ele promete e aí ele vai se agradecer o Rubio, impede delicadamente, né, aquele elogio aqui é algo que a gente vê com muita frequência. Os espíritos de luz, eles não ficam se fortalecendo por elogios. Eles sabem, na verdade, que se eles dessem vazão a muita supervalorização do seu próprio eu, estariam incorrendo em problemas do orgulho. Porque reconhecem também que o auxílio maior vem sempre de fonte divina. Então, o Guru impediu, né, delicadamente abstendo-se de receber a homenagem, e aí pediu para Eloy e o André Luiz reconduziu o Felício a acordar o corpo físico, não acordar, mas sair do ambiente dele. Felício abraçou-se a nós anos, depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito de copiosas lágrimas. Então eles conduziram o Eloy, que é o irmão, né? Conduziram o irmão junto com o André Luiz de volta ao corpo físico e o Felício acordou. Voltou como se fosse um sonho mesmo. Voltou chorando. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética na esfera ocular e o irmão apalermado vimos ambos por alguns segundos. Então, olhem que interessante também isso que aconteceu. O Felício ter essa vivência do sonho no mundo espiritual, não era um sonho, era uma vivência real, voltou com uma certa consciência daquilo, porque volta chorando, mas quando ele acorda, quando a gente acorda, a gente não vê o mundo espiritual que nos acompanha. Mas o Eloy fez um esforço, deu um choque de uma intensa energia magnética na esfera ocular, fez com que ele pudesse enxergar dois espíritos no quarto dele. Então o irmão apalermado viu ambos por alguns segundos. E por que o Eloy fez isso? Para dar o último recado. Que aberto, assombrado, não sabia o que dizer. Mas Eloy acercou-se dele e com benéfica indignação, a resplandecer-lhe nos olhos, exortou francamente: se assassinares este menino, o mesmo te punirei. Imaginem o que esse Felício, esse enfermeiro, vivenciou. Tem um sonho importante que deve ter marcado, mas ao mesmo tempo teve a confirmação. Ele tem o espírito do irmão, a aparência, né, visível no quarto dele, falou: se você matar esse menino, eu mesmo te punirei. Alguém da sua família disse. O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Então, e é interessante fim desse capítulo, porque uma coisa é verdade. A gente pode, muitas vezes, ter intuição, ter um sonho revelador, mas se a nossa desobediência estiver falando mais alto, a gente vai passar uma borracha em cima de tudo aquilo que vai fazer o que a gente quer. E então, o Felício poderia ter prometido no mundo espiritual, mas na hora que ele acordasse encarnado, ele poderia mais uma vez ceder às suas tentações. Fazer aquilo foi só um sonho. E aí, então, aquilo que aconteceu realmente é
algo para deixar mais claro. E foi nesse instante que o André então acreditou com sinceridade que ele ia tomar a decisão certa e iria cumprir integralmente a promessa que ele fez ali no espiritual para o Gúbio. Então agora, mais uma vez, o Gúbio, o André Luiz, né, esses três missionários, conseguindo devagarinho, acertando inúmeras situações, mesmos grupos de espíritos, impedindo maus maiores que fossem ali praticados. Primeiro agiu a família do Saldanha. O Saldanha já está conseguindo agir em benefício da Margarida, porque o próprio Saldanha já mudou de plano, convenceu Leôncio. Leôncio se converteu. Foram mudar o que prejudicava o Leôncio, e o que prejudicava o Leôncio, de alguma maneira, também foi tocado. Então, imagine o grau de interferência que um grupo nesse nível é capaz de intervir beneficamente na vida de todos nós. Mas, mais uma vez, só voltando à questão, fique claro isso, porque todo esse auxílio não vale de nada se a gente não usar o nosso livre-arbítrio em favor disso tudo. Então, constantemente, nós estamos recebendo auxílio e instruções, mas tomando as nossas decisões e depois vão redundar em compromissos que nós assumimos com o futuro ou consequências que nós vamos enfrentar. Certamente, porque tudo que a gente faz aqui, de boas escolhas e de escolhas ruins, vão ser colhidas lá na frente, né, nesse plantio. Mas aí encerramos o capítulo 14, que é o singular episódio, porque realmente é algo bonito de ver, né, mas algo até parece que único. É tudo tão caminhando, né, em sentido oposto, aí com a maneira certa, intervenção correta, conseguindo manipular, né, ou intervir de maneira benéfica em cada um desses espíritos. E aí, na semana que vem, então, a gente vai iniciar o capítulo 15, que se chama Finalmente o Socorro. Porque até agora a gente tem tanta coisa, mas vocês se lembram que o caso principal de toda essa história é a missão do Rubio indo em direção ao Gregório. Tudo bem para socorrer a Margarida, mas ainda tem, né, um espírito principal nessa história que nós vamos até o final aí desfecho, o que vai acontecer, certo? Alguma dúvida, alguma observação mais que vocês estão fazendo aí que perceberam da leitura? Tudo ótimo, Marcos, por mim. Maravilha, então. Então é isso. Então, só agradecer mesmo, né, a Deus, né, a oportunidade que a gente tem hoje em dia, essas bênçãos, né, dessa forma da gente poder interagir juntos no domingo. E, então, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa noite. Boa noite, até semana que vem.